Bom, eu estou aqui em uma das salas do meu escritório e eu vou comentar hoje alguns não, todos os 10 pontos que o Trump falou, 10 atitudes que ele vai tomar para, segundo ele, desmantelar o Deep State nos Estados Unidos. É muito pesado. E vocês vão ver que cada vez que eu vou falando de um desses pontos, vocês vão conseguir assimilar que isso é muito parecido em outros países. Países que às vezes estão um pouco distantes da gente, às vezes estão bem próximos da gente. Primeiro ponto que ele falou, restituição. Só para deixar claro, eu peguei toda a transcrição do vídeo e traduzi. Então, obviamente, não está as palavras que ele usou. Eu tive que usar a tradução, porque às vezes ele fala de alguns órgãos, então o nome fica um pouco distorcido. Mas eu trouxe para um entendimento do português, entendimento brasileiro. A restituição de uma ordem executiva de 2022 para permitir que o presidente demita funcionários federais considerados como burocratas desleais e obstrutivos, ou obstrutivos. Então, pessoas que estão ali no comando, que são desleais ou que obstruem alguma coisa de acontecer no país. Segundo ponto, reforma das agências de inteligência e segurança nacional, eliminando pessoas que, segundo ele, têm agido contra conservadores e outros grupos. Não tenho o que falar em relação a isso. A gente consegue ver isso em outros países que não são nos Estados Unidos. Revisão completa do Tribunal FISA, criticando os juízes por aprovar mandatos sem rigor suficiente. Ou seja, processos que estão chegando na mesa dos juízes de lá e que eles estão passando para frente e emitindo mandatos de prisão sem sequer prestar atenção no fundamento daquele pedido. Ou seja, se uma pessoa tem algum inimigo, se uma pessoa tem alguém que não concorde muito com o comportamento dele ou com algumas coisas que eles fazem, e essa pessoa tem algum certo de influência e chega em algum tribunal pedindo prisão de uma pessoa que talvez não precisasse ou não merecesse ter prisão, estava recebendo mandato de prisão, pelo que ele fala. Quarto ponto. A criação de uma comissão de verdade e reconciliação, que desclassificaria, não seria essa a palavra, mas tiraria a classificação de documentos que exporia supostos abusos de poder. Isso aqui eu já ouvi falar em alguns outros países também, além dos Estados Unidos. Documentos que estão numa classificação restrita, mas que exporia, que daria exposição para pessoas que estão cometendo algum tipo de abuso de poder. Curioso. Quinto ponto. Repressão contra vazamentos de informações do governo, com possíveis acusações criminais contra responsáveis. Então quer dizer que lá existem alguns vazamentos de informação vindo do governo e ele vai querer acusar criminalmente esses responsáveis. Coisa que eu já vi na internet em algum lugar, alguns países, tendo esse tipo de coisa. Do nada um jornal grande libera alguma informação sigilosa do governo sobre alguma medida que vai ser tomada ou alguma medida que não vai ser tomada. Eu acho que eu já vi isso em alguns lugares que não sejam Estados Unidos. Lá eu não sei como é que é, mas eu já vi em alguns outros lugares. Sexto, separação física dos inspetores gerais das agências que eles monitoram, buscando maior independência. Ou seja, uma coisa que me parece óbvia.
separar as pessoas das agências que eles inspecionam. É uma coisa um pouco óbvia, mas também me parece que eu já vi isso em alguns outros lugares. A pessoa inspeciona uma agência que ela trabalha, ela está lá dentro, ela tem vínculo, ela tem ganho e ela está fisicamente ali dentro. Eu não sei se isso aqui parece uma coisa tão absurda ou é uma coisa lógica que ele está falando, mas que a gente está tão acostumado com absurdos que o lógico parece extraordinário. Vamos aqui para o 7º ponto. Estabelecimento de auditorias independentes no Congresso para monitorar atividades das agências de inteligência e evitar espionagem não autorizada contra cidadãos americanos. De novo, eu já vi isso aqui em algum lugar. Eu acho que na Europa, naquelas regiões ali. Ou seja, existem agências de inteligência dentro do país dele, trabalhando para espionar os próprios cidadãos, sem autorização prévia, ou seja, por interesse próprio, e que não alguma busca por justiça ou busca por alguém que está fazendo uma coisa errada, mas sim por interesse próprio, descobrir a vida da pessoa para tentar atrapalhar ou ajudar, depende dos casos, algumas pessoas ou grupos ou empresas, talvez, não sei. 8º ponto. Transferência de empregos federais para fora de Washington, D.C., com o intuito de descentralizar o governo. Tem alguns países que todos os funcionários federais trabalham na mesma cidade, muitos moram no mesmo condomínio, compram no mesmo mercado, vão para os mesmos restaurantes e estão na mesma panelinha. Você acha que isso faz sentido? Descentralizar? Ou você acha que faz sentido deixar pessoas que defendem interesses diferentes e pessoas que teoricamente teriam que discutir sobre melhorias, mas não fingir que tem uma discussão? Então, será que deixar todo mundo, pessoas que teriam que estar próximo das pessoas que elegeram eles e não próximo das pessoas que simplesmente vão discutir, porque quem está ali está sendo a voz de 100, 200, 300, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Ele está indo lá para defender o interesse dessas pessoas, que é a população, são fatias da população. Mais uma vez, eu sei que está muito repetitivo, mas mais uma vez, parece que eu já vi isso em algum lugar. Eu não sei qual lugar, mas me vem na memória algum lugar. Vamos aqui, 9º ponto. Proibição de uma porta giratória entre o governo e o setor privado para impedir o conflito de interesse. O que seria a porta giratória? Uma pessoa de uma empresa privada faz serviço para o governo, trabalha no governo, futuramente, com troca de governo, com alternância de poder, que às vezes acontece, às vezes não. Ela que estava representando um órgão público agora está dentro de uma empresa privada. Então ela já sabe o que acontece no órgão público, que eles olham, que eles controlam, o que o órgão público pede ou não pede em relação a algumas demandas. Aí ele vai para uma empresa privada para agora defender o privado. E aí ele fica alguns anos no setor privado e aí o setor privado começa a precisar, não o setor privado no geral, ele está obviamente abrindo as portas aqui, escancarando, mas geralmente isso acontece em um pequeno grupo de big empresas, gigantescas empresas. E essas empresas vão lá e indicam pessoas para trabalhar no governo, pessoas que talvez vão assinar alguma coisa, alguma autorização, algum pedido, alguma compra, vão necessitar de algum serviço que só aquela grande empresa vai prestar. Então
Talvez por isso ele queira impedir isso, o que, de novo, é uma coisa que faz sentido, uma coisa lógica. Proposta de emenda constitucional para limitar mandatos no Congresso, visando reduzir o poder de políticos de carreira. Ou seja, se ele conseguir fazer isso, se ele estiver vivo para isso, ele quer que não existam mais políticos que chegam lá aos 30 anos de idade e ficam até os 80. Pessoas que vivem única e exclusivamente da política. E, obviamente, com o intuito de que pessoas que têm seus negócios ou são CLT, lá obviamente não tem CLT, mas são empregados que trabalham, que fazem sua vida, que ajudam a construir o país, mas que seja como um condomínio, né? Que o país ele é uma grande empresa, um grande condomínio. Vão lá para dar o seu pingo de contribuição. Vão lá se doar, trabalhar por X anos e saem de lá e voltam à sua vida. Coloca outra pessoa e todos esses são representantes do povo, né? Mas isso aqui você está dando chance para pessoas que não estão lá há 20 anos com o intuito de simples e unicamente continuar lá. Mas você dá a oportunidade de pessoas que têm a sua cabeça do dia a dia, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão fazendo os seus negócios, cuidando da sua vida e têm seus problemas do dia a dia real. E aí essas pessoas vão ter a oportunidade de ir lá no Congresso para representar uma fatia da população que está com problemas reais do dia a dia, não problemas inventados, não problemas única e exclusivamente burocratas ou de burocratas. Então isso aqui me parece uma coisa muito lógica, mas que em alguns pontos, quando lida com funcionários de alto escalão, com pessoas fazendo fiscalização ou usando o sistema de inteligência deles de forma errada, pode ser uma coisa perigosa para ele mesmo. Tem que ter muita coragem para isso. E óbvio que toda a área médica, entre os empresários, políticos, advogados, policiais, construtores, em qualquer área, sempre tem gente boa e tem gente ruim. E, obviamente, as pessoas ruins têm que sair e as pessoas boas têm que ficar para continuar construindo um trabalho. Então, isso aqui é uma coisa simples, né? Uma coisa simples não, desculpa, lógica, mas que me parece que vai ser um grande calo no pé dele. Agora a gente tem que aguardar. Mas me trouxe muita curiosidade que poucas pessoas ou poucos lugares deram a visibilidade que esse vídeo, que essas falas dele mereciam. Eu digo para os próprios eleitores dele. Muito provavelmente, grande parte dos eleitores dele votaram nele por isso. Votaram nele por isso. Eu não sei se ele vai conseguir, mas a gente vai conseguir ver cena dos próximos capítulos. Me parece que vai ser interessante isso aqui. Por hoje é isso.